Oi, oi, gente. Oi, oi, oi. Hoje é domingo, dia 5. Depois de acho que 1 ou 2 semanas, né? Sem banquinha. Hoje a gente tem uma banquinha ao avesso com a Mayara. Oi, Erasmo, oi, Priscila, oi, Dani. Hoje uma conversa super bacana com a Mayara. Eu estou esperando a Mayara aparecer. Eu estou buscando ela enquanto. Oi, Tatiana. Oi, Renata. Eric, acho que é Eric, Ângela e 10 outros. Oi, Zélia. Oi, Cristiane. Saudade das banquinhas, eu também. Gabriela Castro. A gente está esperando a Mayara. É, eu podia começar a ficar falando dela antes dela chegar, né? É, esse tema é bacana, né? A Zélia Duncan por aqui, então eu tô me sentindo o máximo, né, gente? Eu devia parar de falar e deixar a Zélia falar. É daquelas coisas assim que você tem certeza que você tá no lugar errado. Quando você lê aquele nome ali, você diz: o que que eu tô fazendo aqui? Oi, oi, Sandrinha. Me salva para o entrevista de mestrado amanhã. Oi, Luciana. Mayara, chega logo, senão eu não sei o que que eu vou fazer com as pessoas que eu tô lendo aqui. Vou chamar de novo a Mayara. Se alguém tiver o zap da Mayara, diz para a Mayara que ela está me colocando não, num problema e não aparecer aqui, tá? Fala as duas para não ter briga. Mas não, a gente tem que saber, sabe, gente, que quando quem canta chega, quem fala cala a boca, né? Então, não tem jeito, né? Com o Zélia aqui eu não tinha que nem abrir a boca. Maiara, por favor, Maiara, chega. Eu vou ficar falando aqui enquanto a Maiara chega e alguém me salva encontrando a Maiara, tá? Me digam se eu estou chamando a Maiara errada. É Mai.Silva Souza com Z. Eu acho que eu não estou chamando a Maiara errada, não. É... Zélia, não faz isso de novo, porque você fazendo isso, ninguém mais vai querer me olhar, ninguém mais querer conversar. Eu e a Mayara estamos. Entendeu? A gente se perdeu aqui se você fizer isso mais uma vez. É... Ah, é porque a Mayara está me chamando pelo Negras que Movem, perdoe. Tem coisas que não dá para fazer, Zélia, assim, a gente não fica uma pessoa normal depois, nem eu, nem a Mayara. A Mayara está entrando com uma arroba que é Negras que Movem. Oi, Mayara! Entrou? Ah, saiu. Ela vai entrar de novo e eu vou chamar agora certo. É... Que movem. Tô chamando. E todas as vezes que eu faço besteira aqui, todo mundo, né, me coloca a culpa, mas não sou eu a culpada aqui agora. É que eu tava chamando a Mayara no pessoal dela e ela tá entrando com Negras que Movem. Vou falando qualquer coisa, tá? Enquanto a Mayara tá chegando. Eu conheci Mayara. Ela tem, até onde eu sei, 3 contas diferentes. E eu pediria muito que você já pudesse ir olhando. Aí a Mai tá aqui. Mas, Mayara, eu tô chamando você agora no Negras que Movem. Eu chamo você no Mayara? Tô chamando no Mayara também. Eu não sei nem o que que eu faço, chamando tantos ao mesmo tempo. Entrou, né? Entrei. A culpada não é você, sou eu mesma. Desculpem. Mayara, e sabe qual é o problema enquanto você não chegava? A Zélia Duncan passou por aqui e disse oi. Aí as pessoas não querem mais saber de mim, de você, de nada. Com Querem. certeza não. Então a gente acaba com toda a nossa chance de ter um charme de conversa aqui quando alguém faz isso. As pessoas não deviam ter o direito de fazer isso.
Não, Mas e que ilustre, né? Concordo, Débora. Peço mil desculpas para você, para todo mundo, para a Zélia, por esse inconveniente. Mayara, eu vou deixar um pouquinho os comentários abertos, que aí depois a gente fecha, pode ser? É, Com certeza. a nossa ideia do Banquinho ao Avesso é assim: eu vou apresentar a Mayara como ela disse que queria ser apresentada, mas eu vou dizer como é que eu conheci a Mayara e passei a ler a Mayara. E aí nós chegamos a essa ideia de fazer uma Banquinho ao Avesso. Mayara Silva de Souza era uma advogada, uma aspirante a mestranda, doutoranda e a professora universitária. Essa é a biografia que ela quer se apresentar. Eu queria dizer que eu conheci a Mayara lendo os artigos dela no portal do Guia 10, em particular um recente, em que ela, em que ela conta uma história que me tocou profundamente, que é quando ela diz que assistiu aquele filme, a hora que ela volta, e que ela não gosta daquele filme. Que aquele filme era a história dela. E aquilo, sabe quando faz aquela feridinha maior assim que vai arranhando, vai arranhando? E eu falei, por que que eu gostei desse filme? O que está errado que eu gostei desse filme? Né? E eu gostei desse filme. Eu não contei isso a você antes, estou contando agora. E aí eu passei, depois que li você, a seguir você no seu Instagram e fiquei muito tocada com as suas palavras, quanto você escreve, com a sua estética. É alguém que vai brincando com as cores, com a sua última postagem sobre os livros que você leu no ano, e ali está só a sua mão e um conjunto de cores. Então, é um convite a ouvir você. Então, muito obrigada por ter vindo, muito obrigada por ceder seu tempo para nós fazermos essa conversa, que eu tenho certeza que muita gente quer ouvir, né? Será que dá para desistir na pós-graduação quando as coisas parecem tão difíceis? Fala aí de você um pouco e a gente começa. Débora, primeiro, obrigada. Acho que é muito importante, muito especial a gente ver como as pessoas leem a gente e a partir do que as pessoas leem a gente, né? E saber que sua leitura a partir dessa escrita, eu acho que é muito importante porque diz exatamente muito sobre mim. Embora não diga tudo, felizmente, né? Eu acho que tudo a gente vai aprendendo quando a gente vai se conhecendo a pessoa. Mas que bom que foi essa a leitura que você teve. Muito obrigada por isso, muito obrigada por esse espaço. Acho que falar sobre essa conversa vai ser muito importante para mim, vai ser muito importante para as pessoas que nos acompanham. É, eu acompanhei, né, sou uma fã, tenho acompanhado todas as banquinhas, acompanhei a banquinha da Samantha, fiquei pensando, gente, se a Débora perguntar como me apresentaria, né? E aí até tentei ensaiar para esse momento, mas ficaria muito longo. Então, acho que se eu pudesse só acrescentar algo no que você disse, até para colocar bem a minha personalidade, eu diria que eu sou neta da Dona Mariazinha, filha da Dona Neide, madrinha de 3, tia de 6 e prima de 30. Eu acho que a minha família sempre está sempre muito comigo, então acho que se eu pudesse escolher, para além da apresentação que você trouxe, uma outra face da Maiara, eu traria essa, assim. É Obrigada, isso. Mayara. E eu também apresentaria outra face de mim. Eu tenho a idade da sua mãe. Eu também descobri isso lendo o seu texto. Eu e sua mãe temos a mesma idade. Então, aqui é uma conversa entre mulheres de lugares muito diferentes na vida e que se encontraram de alguma coisa que a gente quer fazer de diferente para frente. Pelo menos eu quero, né? Fazer de muito diferente no instante e para o futuro. E você tem uma provocação para mim, que é uma provocação de comece aí. Eu estou Sim, aqui para ser provocada por você. muito bem. E eu fiz uma proposta um pouco diferente, espero muito que dê certo. Vou até estar sendo ousada, espero que as pessoas possam, enfim, interagir, né? E se sentir representada nessa opção que eu fiz. Esse tema, Débora, ele é muito delicado, né? Ao mesmo tempo que ele nos traz muitas possibilidades de exalar esperança e força para as pessoas, por um lado, ele também pode despertar alguns gatilhos em algumas dores.
Então, eu separei e quero te fazer uma proposta para a gente conversar sobre ele em 5 cenas. Então, a primeira cena, e aqui eu já vou entrar para a gente não perder mais tempo, e aí eu coloquei um título para essas cenas também. Então, eu quero te convidar a imaginar, são 13 perguntas, e elas foram organizadas nessas 5 cenas. Então, farei uma apresentação dessa cena e trarei as perguntas, falo elas todas, e aí você junta e responde, pode ser? Então, Claro. beleza. A nossa cena 1 chama-se Dor e Cura. E nessa cena, antes de tudo, né, antes de iniciar essa conversa, é importante a gente desmistificar é, a ideia de desistir, né? Como se fosse um fracasso, né? Geralmente a gente vê muito que só os fracos desistem, né? Então, eu acho que isso é uma fala muito perigosa e que ela pode despertar muitos gatilhos e muitas dores. Enfim, e nem sempre desistir é sinal de fraqueza, né? Inclusive, para algumas pessoas, desistir não é uma opção porque não se tem entre o que escolher, né? Então, pensando nisso, as 3 perguntas dessa cena 1 primeiro, para quem e quando falar sobre desistência pode despertar gatilhos e dores, e como a gente pode transformar essa fala em um espaço de cura? A segunda pergunta é: quando é possível, né, se é possível, se prevenir para que fatores externos não virem possíveis barreiras que nos levem à desistência? Né? E seguir, aí aqui é uma provocação de seguir as regras do rolê seria uma forma de se prevenir desses fatores externos? E a última pergunta dessa cena 1 é o que você diria para quem já está em um programa, né, já foi aprovado, já está vivendo ali aquele momento, mas tem sofrido constantes violências, violações e dificuldades, e essas violências têm feito essa pessoa pensar em desistir, né? O que você diria nesse caso? É isso. Essas são as 3 perguntas da cena 1. Vou tentar, certo, Mayara? Nunca ninguém me perguntou assim na vida acadêmica, então eu vou tentar me ajeitar no que eu conseguisse. E eu queria começar pela última, porque aí eu vou me ajeitando, sim? O que que eu diria para alguém que está num programa e que está vivendo violência e sofrimentos, ou vontade de desistir? Para quem está num programa, e eu como professora, eu sempre imagino que a gente não perde uma aluna, né? A gente não, é perder. O verbo para mim é perder. Só que então, antes de perder, a gente tem que conseguir conversar sobre soluções. E conversar falando a verdade. A verdade é a única forma de nós encontrarmos saídas para essas experiências que estão de sofrimento. Primeiro é saber se eu sou uma das razões do sofrimento. Se eu sou uma das razões do sofrimento, como eu posso resolver isso me tornando uma pessoa melhor? Ou como eu posso sair de cena e aí sim ter uma mudança de orientação para que essa pessoa possa viver sem que eu seja uma barreira. Uma professora não pode ser uma barreira. Uma professora tem que ser só um facilitador de passagem. Quando nós nos convertemos em barreiras, o nosso lugar está errado. E a única forma de sabermos isso, quando as nossas lentes do poder, porque a relação entre uma professora e uma aluna é uma relação de poder, por mais que nós queiramos romper com essa estrutura, quando sou eu a dificuldade, quando sou eu o fruto, né, a razão do sofrimento, eu saí de cena. Porque nós não podemos perder essa aluna. Então, aí o fracasso tem que ser só meu, eu que não fui capaz, né? Mas aquela pessoa não pode aquilo se transformar numa ferida. Agora, você diz seguir as regras do rolê. Você me pergunta para quem, quando e quais são os espaços de cura para essa experiência de uma desistência, inclusive para quem ainda não entrou, para quem ainda está tentando entrar. A minha resposta a você é que
esses espaços têm que ser sempre coletivos. Essa experiência não pode ser vivida individualmente. Isso que você chama seguir as regras do rolê, elas muitas vezes não são faladas. Então, nós precisamos criar espaços em que nós começamos a falar delas. Como é que isso acontece? Como é que é? Alguém acabou aqui de fazer uma pergunta. Como é que é feita uma entrevista para o mestrado? Como seguir regras do rolê se elas sequer são faladas, Mayara? Ela parece quase que uma organização secreta. E aí, qual é o meu papel como alguém iniciada nesse lugar? É me mover dele para essas comunidades de criação de suporte com essas pessoas antes delas entrarem. Isso não precisa de palco, isso não precisa que ninguém saiba, isso não precisa, né, que isso me dê créditos na minha universidade, isso tem que ser talvez parte do meu uso do tempo para a vida, para a distribuição dessas regras que não são faladas. Então, a minha recomendação para a cura sobre isso é que ela não pode ser uma experiência individual. Eu tenho muita resistência como orientadora de transformar as minhas relações uma a uma. Eu existo para cada uma das minhas alunas, mas eu tento fazer com que esses encontros sejam coletivos, porque isso me obriga a controlar o meu poder. Isso me obriga a não ser uma relação que é, entenda? Que inclusive os meus afetos nós temos. Nós temos momentos que a gente tem afinidade maior com alguém, menor com alguém, e aí você se controla no seu lugar de poder. E, e a vida acadêmica, ela cria essa ilusão de que nós tanto temos que ser indivíduos que quando nós nos coletivizamos é porque eu não estou tendo a atenção que eu mereço. É o contrário. Quando nós nos coletivizamos antes de entrar e lá dentro, nós somos inclusive mais fortes contra as estruturas de poder que são uma a um, que são monolitos, são secretas. Uma relação de orientação, quando ela é secreta, ela pode ser muito difícil para uma orientanda. Quando ela é coletiva, ela tem que se transformar como essa cena. Então, eu queria dizer que quanto mais pudermos ser coletivas e públicas, nós conseguimos fazer uma transformação nesse processo. Não sei se eu consegui responder. Conseguiu, conseguiu. Obrigada, muito obrigada. Cena 2. A cena 2 conversa muito com o que você trouxe agora na sua resposta, que eu estou chamando da cena do não dito. Muitas coisas, né? Existe uma mistificação muito forte sobre a vida acadêmica, né? Sobre quem está nesses espaços e quem pode chegar nesses espaços. Acho que esse é uma mitificação que a gente precisa cada vez mais entender e compreender os passos e ler o que não está dito, né? E o não dito, Débora, muitas vezes pode impedir até que uma inscrição seja feita. O não dito, o desconhecido, pode fazer com que a desistência seja ali, a desistência de se inscrever, de fazer a primeira parte, que é fazer a sua inscrição. Então, pensando, né, nesse momento, gostaria muito, né, de ouvir se existe alguma coisa que você considera que acontece nesse não dito, nesses bastidores do processo seletivo, né, da seleção acadêmica, que cria barreiras que são desnecessárias e invisíveis, né, para a aprovação, né, especialmente quando não existe nada que as candidatas podem fazer, para diminuir essas barreiras. E uma outra pergunta dessa cena é: qual é a sua dica de preparação, né, para quem durante muito tempo não se viu nesses espaços e finalmente quebra a barreira de se enxergar nesse espaço, mas chega nesse lugar do não dito, né? De não compreender os processos seletivos, não saber nada, né, sobre como acontece toda essa seleção. Se esse preparo ele tem que ser como se a gente fosse para um ringue, onde tem um vencedor e um fracassado, ou se é um preparo mais de estratégias, né, de experiências, de ir para absorver experiências, sem que necessariamente, de fato, vá sair dali um vencedor ou um fracassado.
Não sei se eu formulei bem. Muito. Eu Obrigada. gosto das suas alegorias, né? Eu jamais adotaria para mim ringue. Eu acho que essa é uma alegoria que talvez até exista, certo, Mayara? Mas não é essa que eu quero pensar que, que nós podemos viver ou que nós devemos transformar. Eu gosto muito mais também de uma linguagem da masculina, da estratégia, mas essa eu consigo ir, eu consigo navegar. Então eu vou dar dois exemplos para você muito concretos. Você diz quem está, quem pode, quais são os não ditos, e você chamou de mitificação. É, você talvez esteja sendo generosa comigo, né? Com as nossas diferenças de idade, de localizações sociais, nossas diferenças raciais. Eu não chamaria de mitificação, eu chamaria das desigualdades perversas da vida acadêmica, inclusive sexistas, racistas, a depender dos campos homofóbicas, porque isso varia ainda entre os campos, né? Quanto mais perto de áreas de exatas, a homofobia é uma questão muito central. O racismo, ele corta a universidade. E algumas áreas são marcadamente misóginas. Então, imagine que nós temos muitas camadas aqui disso que você chamou dos mitos dos não ditos. Não, quando não falar sobre algo é manter uma estrutura de poder e um regime de privilégios. É, então, dos meus compromissos com a vida acadêmica, eu nunca fui professora de teoria, eu já falei isso aqui, as pessoas acham que eu estou brincando. Eu estudo muito, eu leio muito teoria, mas eu nunca dei aula de teoria, não sei ensinar as coisas básicas, né? É, de nada, de campo nenhum, nem de antropologia, nem de saúde pública, nem do direito. Eu só sei ensinar métodos e cada vez que eu começo e de escrever, né? E cada vez que eu começo a pensar um plano de aula, eu vou para as coisas mais aparentemente tolas e que algumas pessoas podem torcer a boca para mim, por exemplo, como ler um edital. Ler um edital, Mara, é uma barreira gigante, porque é como ler um manual sobre como montar um liquidificador. Você tem desde normas de gênero que nos marcaram sobre como ler as coisas, dissecar as coisas, montar as coisas, que nos acompanham para uma leitura de um edital de concurso. Não pense que não tem marcadores de classe, marcadores educacionais, marcadores de gênero aqui. Ler um edital é uma das peças mais fundamentais da barreira de alguém, desde publicar um artigo, porque ela não lê as normas de publicação, e não é porque a pessoa não lê, é dissecar que jogo que está por trás daquelas palavras. Como aquelas palavras têm que se transformar no meu vocabulário para escrever minha carta de intenções, que é o que você chamou das regras do rolê. Então, ler um edital, qual é a minha primeira solução, uma primeira ideia para as pessoas? Faça leituras coletivas. Você lê, você monta um checklist, você faz lá a sua listinha. Tem que submeter um projeto até o dia tal. E submete uma segunda pessoa. Faz isso tendo sempre uma comadre com você. Você vai ler o segundo edital para ela, ela vai ler para você. E transforma todo o processo tendo alguém junto com você. Eu fiz isso a minha vida inteira. Né? Quando eu comecei a escrever como autora, eu não tinha coautores que pudessem me carregar pela mão. Eu fui começando a escrever e até semana passada eu tenho rejeições. Você tem seus artigos rejeitados. E eu faço o seguinte, por exemplo, quando eu tenho um artigo que eu acho que, que tem que melhorar, eu mando para uma revista que eu sei que eu vou passar pela mão dos editores, mas eu vou levar um parecer doído, mas que eu vou melhorar o artigo e mando para uma revista um pouco abaixo. É a forma que eu vou ter de ter os melhores leitores para mim. Só que você precisa estar segura para apanhar numa rejeição e ouvir 5 páginas de que quase você não sabe pensar, né? Só que quando você começa a dominar o processo, essa dor você engole, você diz, bem, eu tenho agora aqui um parecer de quem eu não teria, que vai me dizer como é que eu vou fazer melhor. Mas isso exige uma resiliência permanente. E que quando você já vem de um processo que já exigiu muita resiliência, você aos 20 anos, para começar, que você ainda está começando, esse processo é ainda mais doído. Então, a minha recomendação é,
Não faça esse processo solitário. Não acredite na genialidade da vida acadêmica, de você é um indivíduo que tem que ter uma ideia. A minha primeira recomendação é: você quer trabalhar com alguém? Você vai bater na porta da dona Débora e dizer a ela assim: Dona Débora, eu queria muito me aproximar e trabalhar com você. Investiga todos os alunos e as alunas que estão em torno dela. Vê o que está sendo trabalhado. Mestrado e doutorado, faz como se você estivesse ali embaixo daquele guarda-chuva protegida. E depois você ganha voo. Porque você vai tirar o melhor que pode ali, sob a proteção da coletividade, antes de você emergir falando e juntar outros ao seu redor. A gente sempre tem que imaginar que a gente vai formando ecossistemas e não que a gente é sozinho. E isso é uma perversidade da vida acadêmica. Então as pessoas chegam para mim, eu vou terminar dizendo: Débora, eu tenho um projeto, eu tenho uma ideia, que só eu tenho. Isso não é um bom caminho, gente. Que primeiro nós temos que nos olhar como parte de um grupo, que cada um vai pegar uma pecinha. E aí todos vamos começar a crescer e avançar juntos. Esse é um grande conselho que eu daria. Fugir, né, Mayara? Não, fugir não. Acho que a cena 2 do Não Dito, que fala sobre as pessoas que desistem antes de se entrarem no processo, você mostra não desistem sem ler o processo, sem fazer esse grupo de afetividade. Acho que isso é muito importante. Não fugiu, tá super dentro, assim, perfeito. E provoca algumas E, pessoas. Posso só te dar outra resposta aqui? Por exemplo, por eu favor. teria muitos problemas hoje, muitos problemas, se um grupo de alunas de graduação, mulheres de graduação, não no exemplo de mulheres, porque os temas que eu trabalho são mulheres que muitas vezes se interessam, me procurassem e dissessem: Débora, a gente quer ajuda sobre como se preparar para uma pós-graduação. Eu ia ter muitos problemas em dizer não. Dizer não ia me causar um problema, porque a vida ela tem que ser construída na base de um dom, né? Da troca. E uma professora ia ter problemas com isso. Só que eu nunca ouvi, nunca ninguém me procurou dizendo isso. Quando eu vou fazer a banquinha, eu estou fazendo isso. As pessoas me escrevem todos os dias, quase, pedindo bibliografia. Eu tento responder. Essa não é a melhor saída, sabe, Mayara? As pessoas me escrevem dizendo: Débora, o que você escreveu sobre aborto? Está tudo aberto. Não usa o meu tempo para isso. Usa um tempo para aquilo que você não vai conseguir aberto. Mas isso talvez seja um não dito também, né? Sim. Sim, com certeza. E teve um comentário aqui que falou sobre a não pessoalidade do processo, né? Não pessoalizar o processo, isso vai entrar na cena 4. Mas antes a gente tem a cena 3, que é estratégia e legitimidade. E qual que é a proposta dessa cena, Débora? Falar quando para aquelas pessoas que desistir ou não é uma escolha. Então, né, estamos nesse momento. Desistir é uma escolha. E a pessoa escolhe desistir. E é legítima essa escolha da desistência nesse processo, né? Enfim, acredito que sim. E aí eu aprendi com a Nina Simone que é preciso saber se retirar da mesa quando o amor não mais estiver sendo servido. Então, agora a proposta é aprender com a Débora sobre se desistir pode ser ou não um ato de estratégia. E quando desistir, né, pode ser um ato de estratégia. Então, nessa cena, são 3 perguntas. Primeira, se você acredita que romper o processo, né, um processo seletivo, desistir de um processo seletivo ou de um programa, pode ser a melhor escolha em alguma circunstância. Se há algumas circunstâncias que desistir é sim a melhor saída e uma boa estratégia. E quando? A segunda é, se você já passou por alguma situação com orientandas, onde você falou, olha, né, é preciso desistir, a melhor estratégia ali era de fato desistir. E se você já foi, né, procurada por algum orientanda que fala para você que quer desistir, e se você faz algum tipo de interferência, sabe, nesse processo, se sim, como,
se é ético, se é legítimo, enfim. São essas perguntas da cena 3. É, Mayara, eu vou falar de mim, certo? Porque essas não são normas, né? Eu tenho muita dificuldade com desistir de alguém. Muita dificuldade de desistir de aluno, né? De alguém não. Quando o amor não está mais servido à mesa, a minha vida é um exemplo disso, onde eu tô, é quando não dá mais para conviver com as pessoas, né? Mas aluno a gente não desiste. E a gente não desiste, mas aí como é que a gente faz? Eu brigo muito, e aí eu tento chamar a razão, que é o jeito que eu sei de cuidar, eu vou chamar, eu vou dizer, olha, e a universidade, onde você está, isso aqui é só uma passagem, eu vou usar todas as minhas formas de racionalização do processo. Mas eu considero que talvez eu seja parte do problema. Então, eu já acolhi. Eu vou começar pela história mais bonita para mim para terminar com a história mais feia para mim. Eu já acolhi alunos que vieram de outras professoras, das quais houve há momentos de desencontro, e já acolhi na reta final. Já tive aluno que acolhi nos últimos 3 meses. E a pessoa defendeu, é bonito isso. E eu já tive uma aluna na minha vida que nós não conseguimos. E ela foi para outra colega e ela terminou. E ela terminou. Então, eu acho que antes, quando uma aluna te diz eu quero desistir, você faz 2 perguntas. O que que eu posso oferecer com a minha insistência, com a minha luta e com as formas como eu tenho de dizer por onde nós vamos construir. E eu sempre tento transformar isso coletivo. Mas quando eu vejo que isso está avançando, que pode levar para uma desistência do programa, é melhor a gente tentar mudar uma orientação. Porque o problema pode estar no nosso encontro, naquilo que se desgastou. E isso a gente não precisa tomar como uma ferida eterna. Porque o nosso objetivo tem que ser as alunas florescerem, crescerem conosco ou independente de nós. As alunas não são posse, né? Elas são, talvez, a alegoria de uma galinha, assim, que você bota o pintinho aqui um tempo e daqui a pouco acabou, é esse pintinho que vai proteger você. É assim que a gente tem que fazer na vida acadêmica e nós vamos nos proteger mutuamente. Na verdade, a minha história é muito mais que as pintinhas me protegem do que a galinha protege, né? Mas agora, há momentos na nossa vida que a gente tem que saber se retirar da mesa. E eu não acho que a vida acadêmica pode nos trazer sofrimento. Ela não pode. Não pode, a vida da pós-graduação ela não pode. Então aqui é uma diferença entre quem está entrando num programa e quem está no meio dele. Se você está sofrendo demais para entrar, ajeita a vida de outras coisas. Faz essa pergunta, eu quero isso mesmo, para que eu quero? Você é uma pessoa que está me dizendo, eu quero ser professora universitária. Eu vou brigar com você até a hora de você virar professora universitária, porque uma mulher na sua idade dizendo eu quero ser, eu vou ficar ali, né? Agora, algumas pessoas dizem, eu quero fazer mestrado, eu quero fazer doutorado, porque nós temos também um símbolo de status em torno disso. Então, essas coisas precisam ser arrumadas, porque não dá para trazer sofrimento desnecessário para a vida. Agora, para quem já está na pós, e aqui eu queria ser só um pouco mais normativa, né? Uma pessoa abandonar, nesse momento da universidade, especialmente da universidade pública, essa desistência, ela tem que vir junto com um senso de responsabilidade muito forte sobre o que significa. Para quem está numa universidade pública, a desistência ela só pode ser por falta de opção para sobrevivência. Ela não pode ser uma escolha. Porque nós temos uma responsabilidade com quem vem. A gente tem uma responsabilidade com manter essa estrutura. A gente tem uma responsabilidade com quem não conseguiu entrar. Eu sempre penso naquele programa que tem 10 vagas, quem ficou na 11ª e não entrou por causa daquela pessoa. E alguma coisa acontece dentro dessa trajetória. Tragédias na nossa vida acontecem e nós não terminamos. Aí é que eu chamo de não ter opção. Entende, Mayara? Mas a sua pergunta para mim foi quando abandonar é legitimado como uma opção. Se você tem uma opção, eu não posso legitimar. Porque eu penso no 11º que não entrou. Eu penso em todos aqueles que estão ali, tentando entrar. Porque quem não entra hoje na pós-graduação não é porque não é bom, é porque as vagas são poucas. Essa pessoa é muito boa, ela só não está entrando porque não tem vaga. E aquela pessoa usou uma vaga. Então eu sofro quando os alunos atrasam, eu sofro quando as alunas
não me respondem. E aí eu chego num momento que eu me faço essa pergunta. Talvez o problema seja comigo nesse momento, e é melhor me dar uma orientação. Uau! Que importante, Débora. Enfim, acho que você mexeu na cena, mas você deixou ela ainda mais importante. Se não tinha pensado sobre, enfim, obrigada mesmo. A cena 4 fala sobre o meu momento atual. Então, ela é muito especial para mim e eu estou chamando ela de sonhos e resistência. Porque diz respeito àquelas pessoas que estão tentando no processo, já tentaram mais de uma ou duas vezes, mas ainda não desistiram, né? Mas continuam, né? Estão nesse processo porque olham para os seus sonhos, olham para os seus planos, olham para os seus objetivos e o mestrado, o doutorado, enfim, essa vida acadêmica é uma ferramenta importante ali para aquele futuro próximo, ou presente também. Então, para essa cena são 3 perguntas. A primeira é: como se preparar para ser melhor no próximo processo seletivo, quando acaba de sair de um processo seletivo, onde não se tem um retorno de onde você errou, de onde, sabe? Você não tem um feedback sobre um processo recente, você não foi aprovada, como você se prepara para ser melhor para o próximo processo? A segunda pergunta é: quais são os fatores implicados quais são os fatores implicados no processo seletivo que dizem respeito exclusivamente às candidatas? Aquilo que a minha postura, a minha ação pode de fato inferir, né? Acho que a gente falou um pouquinho sobre aquilo que eu não tenho controle, mas como eu administro estrategicamente aquilo que eu tenho controle, aquilo que eu posso incidir. E uma pergunta: se tem diferenças, né, dessas estratégias nas universidades, nas instituições públicas e nas instituições privadas. E, por fim, você compartilhar, enfim, você já falou bastante disso, sobre quem está tendo dificuldade, né, na aprovação, mas escolheu resistir e continuar. Como, né, dar esses mergulhos e continuar, assim, o que você diria para essas pessoas? Vamos lá. Essa é uma pergunta bastante pragmática que eu mais consigo ajudar, certo? Eu vou começar. Há uma dificuldade tremenda nessa sua pergunta, porque muitos programas de pós-graduação não nos apresentam um relatório de onde nós erramos. É diferente de uma correção, de um trabalho final de uma disciplina, em que, se a professora tiver uma metodologia de correção, ela vai te dizer: está aqui, você não conseguiu trazer esse argumento, você não conseguiu escrever as linhas, você não. Certo? Então, nós não sabemos muitas vezes. Exceto pelas provas de idioma, em que a pessoa diz passei, não passei, e você tem um parâmetro de dizer está aqui, as outras são muito subjetivas. Essas provas que há teóricas, elas são muito subjetivas. Agora, há erros que se repetem, Mayara. Por exemplo, as provas dizem: escreva de 50 a 70 linhas, as pessoas escrevem 40. Elas são reprovadas antes de lidas. Esse é um erro super comum, eu já fui avaliadora. Você tem 500 provas para corrigir. A pessoa não foi capaz, vocês me entendam, de dominar as regras do rolê, nesse sentido. E de dizer 50 a 70, ela escreveu 40 ou ela escreveu 80, ela foi eliminada. A primeira coisa que se faz é o filtro das regras. Banca adora quando tem 5 fontes de bibliografia que você diga aí lá, segundo Weber. Você não vai fazer o segundo Weber com a página porque você não tem memória, né, fotográfica, mas você vai dizer, de acordo com Weber no texto. É isso, as pessoas não citam ninguém. Tem alguns erros que se repetem nas provas. Porque o cara está. Pensem comigo, façam as contas. Uma vez eu fiz uma seleção na Faculdade de Direito na UNB, tem em torno de 1.000 inscritos. 1.000. Faça a métrica entre os tempos.
essas provas, em geral, elas têm um tempo muito curto para serem corrigidas. Então, você tem que dominar aquelas coisas mais fáceis que o avaliador vai fazer um scan primeiro. Está aqui coberto. Tem uma harmonia entre os parágrafos, uma das banquinhas que a gente fez, faz referência aos autores que foram das provas, não tem erros de português grosseiros, e vai. Uma segunda barreira que é muito difícil de passar e que aí é onde as desigualdades acumuladas parece que fazem um muro, que são as provas de idioma. E essa é uma briga permanente que alguns programas já estão derrubando. Na Universidade de Brasília, onde eu estou, na Faculdade de Direito, prova de inglês não existe mais. A pessoa vai dizer, eu consigo ler. E eu adoro isso. Sabe por quê, Mayara? Porque alguém que não sabe ler aos 20 e poucos anos inglês, vai aprender, vai. Se você pede isso antes do jogo, você só está selecionando os mesmos. E a diversidade não entra. E acabou que vai, o tempo da vida está aberto a você para conseguir aprender, ler em outro idioma. A gente não está pedindo ninguém para ser um espião, que vai ter uma, né, fluência no outro idioma que ninguém, né, vai saber. Então, é isso. Eu não sugiro ninguém mentir, mas assumir que nós somos um projeto em andamento. Então, tá lá a pergunta. Lê inglês? Uhum. The book is on the table. Leio. Né? E aí a gente vai indo. Então, eu escolheria programas que essas barreiras já não vão ser intransponíveis para você. Por exemplo, se o programa exige uma prova de francês e de inglês para o mestrado, e aquilo vai ser um drama para você naquele momento, elimine esse programa. Escolhe programas que algumas das barreiras que vão ser possíveis você transpor naquele tempo. Eu recentemente estive olhando alguns modelos de seleção e algumas universidades públicas pontuam currículo para o mestrado. Pontuar currículo para o mestrado é quase que perverso. Você está esperando alguém que você vai abraçar para desenvolver o currículo. Então, eu eliminaria. Porque ou você está selecionando alguém que só construiu aquilo naqueles poucos anos, ou você não está selecionando alguém jovem. Então, você começa a fazer, a arrumar as barreiras que vão ser intransponíveis. Entende, Mayara? Porque senão você vai chegar num ponto que nem todo o seu esforço vai conseguir. Agora, há cenas que nós sim conseguimos começar a fazer a pergunta, por que será que eu não passei? A primeira afirmação para você tem que ser sempre, tem poucas vagas. E isso aqui eu não estou querendo fazer autoajuda, nem narrativa de contente. É 10 vagas, cara. 5 vagas num programa. Você tem programa de doutorado que é 3. Algumas universidades, a seleção final, a entrevista, é só o orientador e você. E aqui eu uso no masculino, porque tem que ser um poder masculino. Não tem nenhuma banca. Então não tem nada mais discricionário do que isso. Você chega na fase final e é só uma pessoa com você. Não pode. Nós temos que lutar que isso não seja assim. Tem que ser uma banca para todos os alunos que estão entrando numa banca única. Claro que a pessoa pode dizer, eu quero trabalhar com fulano, está aqui minha primeira, minha segunda, minha terceira opção. E a gente vai ver se fulano tem ou não vaga. Mas entrevista 1 a 1 é quase que um sistema feudal, né? De guilda, de quem eu vou proteger. Mas isso é quem está dentro do programa, professores e alunos que tem que mudar. Porque quem está fora soa como a ressentido, o ressentido, brigando por entrar. Então essa é uma responsabilidade nossa para mudar esse sistema. Que o sistema não pode estar na mão de uma professora decidir quem vai entrar, que a vaga é minha. A vaga não é minha, é uma universidade pública. A vaga não é minha. Até porque essa aluna aqui que entra comigo, ela pode dizer para mim, acabou, Débora, a gente não está dando certo. E ela segue com a vaga dela. A vaga é daquele estudante que está construindo aquela trajetória. Então, aqui tem diferenças entre as públicas e as privadas, né? Algumas universidades públicas, por exemplo, já incorporaram cotas para estudantes indígenas, estudantes negras, estudantes com deficiência. Algumas universidades públicas não incorporaram ainda. Algumas universidades privadas já incorporaram, mas são ainda minoria, e brigar pelas cotas na pós-graduação é muito importante, porque é onde os filtros acumulados de longa duração, eles fazem assim. Vai começar pelo idioma.
a começar pelo tempo da graduação, que não foi usado em extensão, e para aquele outro foi usado em pesquisa, porque o estudante mais pobre, estudante negro, estudante indígena, muitas vezes está na extensão porque é onde ela tem bolsa. E a extensão não é pontuada igual, é pontuado, por exemplo, em iniciação científica, né? Ou então experiências, não sei, diversas em pesquisa. Então, eu começaria analisando universidades mais fraternas para diversidade na sua seleção, com processos seletivos universais, com adoção de cotas, com bancas universais e não bancas que sejam uma professora apenas. E começaria mapeando, sim, quem são os estudantes daquela figura com quem você quer trabalhar. Eu ouviria algumas bancas em que essa pessoa está, que você vai ver o quanto aberta para fora da sua ninhada essa professora vai estar. É que eu fui melhor, tá? Porque é a mais que eu consigo ir. Foi ótimo. E você me fez lembrar que na graduação eu sequer sabia que existia iniciação, iniciação científica ou processo de extensão. Eu não, assim, não fiz nada na graduação, né, nesses campos acadêmicos. E aí você traz a questão do currículo, né? Acho que mexe muito por isso. Bom, a cena final, que é a cena 5, ela é chamada de ato político responsivo e afetivo. E é a cena que revela que qualquer pessoa pode estar, em algum momento da vida, em qualquer uma das cenas que a gente já falou até agora. Mas reconhece que as mulheres negras, independente de estar em qualquer uma dessas cenas, são acometidas pelas violências, pelos impactos da violência de uma maneira diferente. Você falou isso em todas as suas respostas, trouxe essa questão do como para as mulheres, para as pessoas negras, indígenas, são diferentes, mas eu separei uma cena específica para falar sobre a questão das mulheres negras nesse campo acadêmico, porque para nós, mulheres negras, estarmos enfrentando e lutando para entrar no campo acadêmico é muito mais que incluir no currículo, né? É também um ato político, afetivo e responsivo com a ancestralidade e com a descendência, né? A gente tem esse papel de ser a representação, né? Esse papel de representar. E aí a gente viu, enfim, durante que a academia não é feita para pessoas como nós, né? Para os nossos corpos e para as nossas mentes brilhantes. A pergunta, né, não é a pergunta que eu te faço, mas uma pergunta que surgiu é qual é o tipo de gente que as mulheres negras são, que os seus corpos e as suas mentes brilhantes não cabem nesse espaço acadêmico? Essa foi a primeira inquietação, mas, enfim, desistir para pessoas como nós é mais fácil e mais corriqueiro. Aí a pergunta que eu te faço agora é, primeiro, na sua experiência, né? Eu gostaria que você trouxesse um pouquinho, se houve essa percepção dos processos de rompimento para mulheres negras e para as mulheres não negras. Se você vê que é diferente esses processos de não continuação num processo já continuado ou ainda nesse processo de inscrição, se você já teve alguma experiência assim ou ouviu alguma questão, e sendo você uma mulher branca nesse espaço, enfim, tendo esse poder que você, né, que tem, um espaço que você ocupa, o que você diria para uma mulher negra, jovem, que está na cena 1 hoje? Tendo, né, essa vivência, essas experiências, tanto dentro da academia e as experiências que você teve, enfim, com as limitações que são impostas às mulheres negras. Essas são aquelas perguntas, Mayara, que ou elas são respondidas com a verdade ou elas não valem a pena, né? Durante muitos anos, eu fui professora no serviço social. É uma carreira da qual me transformou. Ali, a concretude de classe, raça, periferia, era a vida cotidiana.
Quando começou o curso a ser noturno, no primeiro semestre que a aula foi noturna, eu disse: eu quero ir para o noturno. Né? Noturno era uma discussão de quase que um castigo, da aula à noite. E no primeiro semestre que eu fui dar aula à noite, uma das alunas era uma senhora. E ela era uma babá. Ela não era uma senhora negra, era uma senhora branca e babá. Isso dentro da Universidade de Brasília. E ela... Isso era raro, isso ainda era raro, entenda? Quer dizer, ainda é, né? Mas o curso era majoritariamente de mulheres negras, de mulheres vivendo uma mobilidade social. Quando eu vou para o direito, as cores mudaram. O curso passa a ser, na sua diversidade, desculpa, com as cotas. Desculpa, os dois estão animados aqui, gritando. Eles nunca fizeram isso, Mayara. Deve ser um urso aqui Tudo fora. bem. Então, ele é um curso em que há sim as cotas na Universidade de Brasília, mas os negros e indígenas, especialmente na pós-graduação, eles são as minorias. Há uma clivagem racial que me marcou profundamente. Né? Na minha experiência do serviço social, a maioria das minhas alunas eram de uma diversidade até tremenda. Quando eu migro para o direito, ela ganha uma outra composição. Então, a sua pergunta ela me faz olhar para a minha própria trajetória, para uma palavra que você usou sobre a minha ancestralidade e a minha descendência. Se eu posso fazer uso dessas duas categorias pensando em mim, que testamento eu quero deixar para a vida dentro dos privilégios acumulados que eu tenho, que eu conquistei. Dentro da vida acadêmica, eu sou uma mulher abundante, abundante de publicações, abundante de fama, abundante de nome, abundante de tudo que era dos homens, né? Mas eu quero contar só uma coisa, a gente tem tempo. Eu vou para a faculdade de Direito por um convite dos alunos. Eram mulheres. Mulheres feministas que dizem, ela faz sentido sair do serviço social, vir para cá, porque o que ela faz para o direito importa. Essa é uma das histórias, a mim, de maior orgulho na minha trajetória. É você entrar na universidade pela porta da frente. Eu fiz concurso, claro, mas eu digo a porta da frente é quando as alunas dizem, faz sentido aqui. Mas aí, quando eu olho para mim, Mayara, eu descobri que preparar uma aluna para ser uma doutora e começar a fazer a ninhada dela é 10 anos. Eu nunca fiz isso para uma mulher negra. Eu orientei na graduação, orientei no mestrado e no doutorado, mas elas passaram. Então, a sua pergunta me obriga a eu me perguntar por quê. Eu até hoje, até recentemente, eu diria melhor, eu diria, porque elas foram trabalhar, elas foram ter filho, não tinha nada que eu podia fazer, não sou eu, é o mundo, elas que não estavam aqui, mas isso não me consola mais. Eu tenho que, na minha descendência, eu tenho 50 anos, então vamos dizer aí que eu tenha 10 ou 20 anos para formar mais 2 gerações, com o risco de eu levar um processo público de alguém dizer que eu estou fazendo alguma coisa errada, eu queria me oferecer para as mulheres que eu ainda não pude fazer essa distribuição de privilégios, né? Então, que sejam mulheres diferentes, e não significa, acho que eu cuido, que eu continuo cuidando, que eu vou abandoná-las, mas de forma alguma. Ao contrário, elas podem se somar para essa distribuição. Então, o que eu diria para essas mulheres como você, que eu estou aqui, e eu tenho certeza que outras mulheres da minha geração, como eu, aprendendo nesse processo de que se foram mulheres diferentes de mim, mas parecidas de mim, que me antecederam para me permitir que eu chegasse à universidade, eu sou praticamente a segunda geração que entra com algum sucesso na universidade, entenda, Mayara, porque ele era um mundo muito masculino, né? Mulheres que, vai ter nome e sobrenome, que tem publicação que faz impacto, é talvez a segunda geração, mas que a geração que me siga não seja só igual a mim.
que a minha descendência de eu ter a idade da sua mãe, se você me permite essa analogia, que ela seja para as mulheres mais diversas do que seriam as saídas das minhas entranhas, né? Débora, é uma fala bem emocionante, enfim, vai me pegando em vários lugares. Queria saber como a gente está de tempo, se cabe eu fazer mais uma pergunta, Cabe, a ou gente se tem você 4 acha. minutos antes que as pessoas comecem a dizer Débora salva, Débora salva, Débora salva, porque a Débora não sabe salvar. Tá. Eu queria, enfim, talvez, mesmo que não tenhamos tempo para uma resposta, mas eu queria muito te provocar a entender você, que está nessa segunda geração de mulheres que ocupa esse espaço, né, patriarcado, machista, que é a academia, como você enxerga a contribuição da chegada das mulheres negras que não desistiram, né? Que chegaram na academia já. A gente tem algumas mulheres que já estão nesses espaços e que chegaram ali mudando algumas estruturas, né? Acho que quando a mulher negra chega na universidade, ela nunca chega sozinha, né? Por mais que ela esteja ali fisicamente sozinha, ela tem uma força muito forte que vem junto com ela, e isso provoca ali algumas mudanças nas estruturas. Então, eu queria, enfim, para terminar, que você falasse um pouquinho sobre quais foram as mudanças que você viu e sentiu que foram levadas, né, que transformaram a academia pelo ingresso, pela chegada das mulheres negras nesse espaço. Nós mudamos as perguntas, Maiara, as perguntas que importam. O patriarcado, ele é tão colonizador na ciência que a gente é capaz de ter o cinismo de dar uma aula com toda uma literatura colonizadora sobre nós. As mulheres negras, elas vão dizer, tem coisa faltando aqui. E elas tiveram muito mais coragem do que nós, porque nós, mulheres brancas, a conquista do sucesso, pelo racismo em nós performamos o patriarcado branco como uma forma do passe para o sucesso. Quando as mulheres negras chegaram, elas levantam legitimamente a voz contra eles e contra nós, né? Contra no bom sentido, né? Da interpelação justa. Então, é mudar as perguntas que importam. A ciência ela não é feita só do que nós fazemos, mas é para quem nós fazemos e qual é o impacto do que nós fazemos. E essa é uma transformação que a minha esperança são nas mulheres jovens, nas mulheres negras jovens. Então, é a interpelação que a sua geração faz a mim. A mim, eu tenho, não é nenhuma deixar de lado as minhas colegas horizontais, mas eu quero ouvir a sua geração. A sua geração, porque a minha, das mulheres como eu, deixamos muita coisa passar. E a vida tem muita pressa. Ela tem muita pressa. Então, nós temos que conseguir ouvir. Quer dizer, eu tenho muita pressa, né? Então, pode ser que seja eu, mas eu tenho muita pressa. Nós temos pressa também, Débora. Nós temos muita pressa de fazer esses encontros, de poder falar. Durante muito tempo não podíamos falar, não podíamos perguntar, e agora a gente está cheia de questões e de emoções para sentir, de transformações para fazer de maneira coletiva. Então, agradeço muito por esse espaço de permitir essa construção e esse aprendizado, assim. Acho que todas as minhas perguntas aqui hoje foi muito para aprender com você e você me ensinou muito. Tenho certeza para todas as pessoas que nos acompanham. Muito, muito obrigada. A você, e eu vou terminar antes que as pessoas me matem. Um beijo, Mayara. Um beijo grande. Tchau.